Olá, meu querido jovem! Como é que estão vocês, meus jovens do primeiro ano? Estamos já caminhando aí para chegar ao nosso finalmente. Eu sou o professor Arimateia. Claro que eu não estou só, tem uma equipe junto comigo, é o professor Jorge, o professor Rogério. Essa equipe de geografia está levando até vocês o que tem de melhor conhecimento para que vocês possam ter uma análise do mundo. Eu sei que vocês estão chegando agora nessa segunda fase do ensino médio e, claro, nós estamos tendo uma aula mais aprofundada. Isso é muito importante para entender a contextualização do cenário mundial. Você, meu querido professor, você, minha querida professora, teve dúvida? Manda para a nossa equipe, não temos dúvida. Vamos resolver tudo isso aí. Portanto, a mediação agradece a toda essa integração que existe entre nós, equipes de professores, vocês, equipe que estão aí junto com os nossos jovens, sempre procurando fazer o melhor. Vamos nesta nossa aula de hoje, que é a aula número 46.1, tá? Falar dos movimentos migratórios. Claro que nós já tivemos falando de migrações. Lembra do conceito? Portanto, quando eu falo de migração, eu estou falando de movimento. Quando eu falo de migração, eu estou falando de saída. Imigração, entrada, tá? Portanto, não importa se esse movimento ele é internacional, nacional ou regional. Isso é que nós chamamos em geografia tempo, espaço, ok? Não é de hoje que as migrações iniciaram. Lembra que o nosso país teve um processo de colonização. Portanto, a colonização foram o quê? Migrações. Migrações internacionais. Os portugueses chegaram aqui, claro, que no primeiro momento era apenas uma extensão, mesmo o Brasil sendo uma grande área, é uma colônia de Portugal, que é bem pequenininho Portugal, mas foi um processo de colonização. E diante disso aí, os portugueses, ao chegarem no Brasil, eles estavam na sua própria terra, porque era colônia, mas hoje, se eles vierem para cá, eles são imigrantes, e a saída de lá, eles são emigrantes. Isso mesmo ocorre com qualquer outro Estado-nação da Europa, que você vier para cá. O mesmo ocorre com você, meu querido jovem. Quem é que sabe se amanhã você não vai morar em um outro país, tá? E ao você morar nesse outro país, você será lá neste país, você será um imigrante. E do Brasil você será um emigrante. E lembra que o nosso principal fator das migrações é o fator socioeconômico, faz-me rir, mas tem questões políticas, tem questões religiosas, só você observar que tem um livro chamado de Êxodo. Portanto, veja só que as migrações não é apenas só socioeconômica, tem fatores naturais, como foram os haitianos que vieram para o Brasil, questões de terremotos lá, de tempestades, mas também teve uma questão política. Já os venezuelanos que vêm para o Brasil, é uma questão política. Os venezuelanos aqui, no nosso estado, eles são imigrantes. No estado da Venezuela, estado-nação, eles são emigrantes. Toma cuidado, a gente confunde muito a palavra país com estado. Aqui no Brasil, nós somos formados por uma federação chamada de estados, ok? Portanto, o conceito de estado-nação é todos esses 201 estados-nações que existem no planeta Terra. Exemplo, no mês de outubro e início de novembro, está tendo um encontro chamado G20, que são as 20 maiores nações do mundo, não são 20, são 19 mais a União Europeia, são 19 mais 27, mas nesse início de novembro nós estamos tendo um encontro lá na Suécia, tá? Da ONU, sobre a questão ambiental, por sinal até Rondônia está sendo representada lá, e isso mostra que o mundo ficou pequeno, com o avanço dos meios de transportes,
dos meios de comunicações, nós podemos ir de um país para o outro, e principalmente quando nós falamos de países pobres, há uma tendência muito grande da saída dos países pobres para os países ricos. E claro, quando nós falamos disso, veja aí o que é que nós temos. Nós temos a questão da xenofobia, tá? Por favor, olha aí, xenofobia. Os refugiados, fuga de cérebro já é outro fator, tá? Diante disso, nós temos de analisar as questões étnicos, culturais e as suas relações de desigualdades sociais e os preconceitos. Isso sempre vai existir, tá? Vejam bem, quando nós estamos saindo de um país rico ou para um país pobre ou vice-versa, tá? Nós estamos emigrando. E essa imigração geralmente são de trabalhadores que estão buscando melhor qualidade de vida. Neste ano de 2021, milhares de brasileiros já entraram nos Estados Unidos. Isso por quê? Porque o Brasil passa por uma crise econômica, portanto, esses brasileiros são imigrantes nos Estados Unidos. E aí, claro que eles sofrem algum processo de discriminação. Esse processo de discriminação recebe o nome de xenofobia, que é a versão ao novo, tá? Portanto, quando nós falamos dessa xenofobia, por que ocorre isso? Porque quando eu estou indo para um país que eu estou buscando melhor qualidade de vida, lá no país, de repente, pode ocorrer que vai piorar a situação socioeconômica, que vai chegar muita gente. Entendeu? É mais ou menos o seguinte, a sua família tem 4 pessoas, tá? Você tem um orçamento X. De repente chega mais 2 para morar na sua casa. O seu orçamento não aumentou, mas suas despesas aumentaram. Portanto, vai influenciar na questão social e econômica. Isso ocorre nas migrações, tá? Fica atento a isso, ocorre nas migrações, tá? Portanto, vejam só. Vamos comigo lá na telinha, tá? Nós temos, em termos financeiros, a migração para um país mais rico é resultado de milhares de escolhas individuais de gente que gostaria de ir embora. O incentivo é a obtenção de um grande aumento de renda, ó, um grande aumento. Nem sempre isso é concretizado, tá? Ok? Portanto, no primeiro momento vai ter custos iniciais. Se essa mão de obra é sem qualificação, aí é que é negativo mesmo. Um detalhe, tá? Esse grande detalhe é o seguinte: quando você chega lá, você vai ter, cara, isso aqui, uma complexidade. Está chegando em um outro país, tá? Num outro destino, num outro estado-nação, portanto, tem as questões culturais, ok? E aí, o que é que nós vamos ter? Se eu sou investidor, se eu sou empresário nos Estados Unidos, você vai trabalhar para mim, vai trabalhar mais barato, vai ser ótimo para o capitalismo, só que você está tirando o emprego de uma outra pessoa. Isso pode não ser tão legal, certo? Portanto, é problema para esse país. Agora, um detalhe, eu vou ganhar uma boa grana e essa grana eu vou mandar de volta, tá? Ok? Aí eu estou mandando dinheiro para casa. Nem sempre o imigrante vai ter sucesso. Isso é normal, tá? Isso é normal, tá? Agora, o que é que nós temos acompanhado no nosso cotidiano? Quando eu uso a palavra cotidiano, é no nosso dia a dia. Vejam bem, entre Estados Unidos e o México, você já viu que tem um muro separando rico e pobre. Detalhe, o México faz parte de um acordo econômico com os Estados Unidos e com o Canadá. Já entre o Canadá e os Estados Unidos não tem, porque primeiro o cara tem de passar pelos Estados Unidos para poder chegar no Canadá. Já tem um outro detalhe, o Canadá
é muito frio e a maior parte dos imigrantes no planeta sai de regiões quentes, que são as regiões tropicais. Dá uma olhada no mapa mundi aí, por favor, tá? Vai lá no Google e observa o mapa mundi. Nós vamos ter aqui o mapinha mundi, tá mostrando para vocês, tá? Veja só, busca a imagem aí, o cara tentando atravessar o oceano, tá? Atlântico, lá no México para chegar nos Estados Unidos, uma região pequena, em pequenas embarcações. No mar Mediterrâneo, na Europa, também tem barreiras, tá? Ou seja, no século XIX, olha a questão histórica, a geografia trabalha com a história, que é o tempo e com o espaço. No século XIX, muitos europeus saíram, que foram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o estado-nação do mundo que recebeu a maior quantidade de imigrantes. E a maior parte foi da Europa. A Europa vieram para também o Brasil, final do século XIX, início do século XX, para o Sul principalmente, porque a Europa, no final do século XIX, início do século XX, passava por uma crise econômica muito grande, portanto, estavam saindo. Mas aí veio Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, destruição da Europa, toda uma reconstrução. E o mundo hoje, que é o mundo pós-Guerra Fria, o continente africano e grande parte da Ásia e a América Latina são regiões pobres. E com o avanço dos meios de comunicações que mostra a qualidade de vida nos países ricos, muitos querem sair dos países pobres e chegar até os países ricos, buscando uma melhoria social, uma melhoria socioeconômica. Isso faz com que nós tenhamos hoje uma grande pressão do imigrante saindo do país pobre para o país rico. Chegando lá, ele não é bem aceito. Aí tem o problema chamado de xenofobia, tá? Isso por quê? Porque os países ricos, se for receber toda essa quantidade de imigrantes que vão para os seus estados-nações, vai ter desemprego. Se eu tenho desemprego, eu vou ter problemas sociais. E quais são os problemas sociais? Moradia, que é a habitação, saúde pública, segurança. Se for com crianças, tem a questão da educação. Isso são chamados de fatores sociais. Claro, muitas vezes estão fugindo por causa de guerra, como ocorreu neste ano de 2021, na questão do Afeganistão, o Talibã chegando ao poder. Vocês viram recentemente imagens de pessoas lotando o aeroporto lá do Afeganistão, na cidade de Cabul, que é a capital do Afeganistão, querendo sair de lá para outro estado-nação. Teve até um caso, tem imagens aí, vai lá, vai no Google aí, por favor, tá? Ok? Imagens daquele avião decolando, onde caiu um jovem, por sinal ele era até jogador, era muito jovem, a idade de vocês, 17 anos, 18, 20 anos, pessoas tentando sair do Afeganistão. E o que é que ocorreu? Alguns países na Europa, o próprio Estados Unidos, o Canadá, até o Brasil, tá? Assinou um acordo, porque tem um acordo internacional dentro da ONU, que nós vamos ver na sequência, para receber esses refugiados. E aí são diferentes, são refugiados políticos. No Brasil já teve isso também, tá? Refugiados saindo do Brasil para outras regiões. Portanto, é diferente. Veja aí, o importante é saber que as perdas são mais significativas nos países mais pobres, pois estes perdem mão de obra, muitas vezes qualificada, que é a chamada fuga de cérebros, perdem divisas, o investimento tem um tempo longo de retorno, e as pessoas que ficam tornam-se dependentes das receitas enviadas do exterior. Portanto, as migrações têm os seus fatores positivos e seus fatores negativos, tá?
Observem aí que nós temos um relatório que já é, considerando hoje, já é bem antigo, já 2009, nós estamos em 2021. Mas hoje nós temos em torno aí hoje não, tá? É muito mais do que isso, tá? Mas só um dado aí, em 2019 tinha 214 milhões de pessoas que moram fora de seus países de origem, tá? Isso equivale a 3,5% da população mundial. Portanto, você observa de que há uma forte pressão, tá, dos pobres tentando entrar nos países ricos, porque lá oferecem melhor qualidade de vida. E nos países que eles estão, podem estarem com crises econômicas. Agora, o que aconteceu? Em 2008, ocorreu uma crise nos países ricos. Foi a crise do neoliberalismo, certo? Vamos voltar um pouquinho na história para vocês lembrarem. Em 1929, teve a crise do liberalismo econômico, que é muito conhecido por a crise da Bolsa de Nova York, isso em 29. Foi naquele ano em que o capitalismo liberal, que era aquele capitalismo onde tinha pouco investimento do Estado-nação, faliu. E aí surgiu um novo modelo. Esse novo modelo foi chamado de keynesianismo, política do bem-estar social. Aí, claro, teve a Segunda Guerra Mundial, houve uma melhor qualidade de vida no mundo. Quando foi em 1973, essa pessoa que vos fala, tá? Oi, tudo bem, meu filho? Tudo bem, minha querida aluna, meu querido jovem? Em 73, esse grande mestre que vos fala, o Arimateia, já tinha 10 anos, muito lindo, maravilhoso. E aí teve a primeira grande crise do petróleo. E quem entrou em decadência? O keynesianismo, surgindo, que já vinha sendo construído, as ideias do neoliberalismo. Procura aí saber o que é neoliberalismo, pesquisa política neoliberal. E aí, quando é que o neoliberalismo entrou em crise? Em 2008, principalmente nos países ricos. Mas houve uma melhoria social, já restabeleceram a econômica, por isso que nasceu esse encontro aí, do chamado G20. Pesquisa sobre o que é G20, vai lá, olha, tá? Desafia, ok? Debate com seu colega, o que é G20? O que é G20? Por que isso? Eles não estão lá para fazer só fofoca não, tá? Eles têm algumas decisões para que exista um equilíbrio na economia mundial. E esse equilíbrio passa por questões também das migrações. As migrações é muito importante nisso aí, tá? E dentro disso aí, o que é que nós vamos perceber? Que estas migrações vai provocar a xenofobia, como você pode observar aí na telinha, ok? Dá uma lida nesse texto aí, por favor, tá? Veja o texto. Leu o texto, viu que ele tem um sentido bem amplo. Nós aqui estamos falando de xenofobia com relação a preconceito, a racismo, certo? Isso hoje é muito combatido, mas existe. Nós não estamos falando aqui do sentido psiquiátrico, nós estamos falando do finalzinho, tá? Esses dois, ó, dá uma grifada, ó, nós estamos relacionando com isso aqui, ó. Preconceito e racismo, que ocorre com os imigrantes, certo? Se você já foi preconceituoso com alguém porque ele é imigrante, você tem preconceito. Exemplo, eu sou paraibano, tá? O paulista tem muito preconceito muitas vezes com Paraíba. Está chamando de Paraíba, que é terra ruim, portanto é um preconceito. Observe que aqui nós temos dois jovens que representam, tá, os muçulmanos, tá? Por que é que existe uma discriminação em relação à cultura muçulmana? Tudo está relacionado àquele atentado terrorista dos Estados Unidos em 2001.
faz 20 anos este ano. Portanto, está relacionado à questão de raças, está relacionado à questão de culturas, crenças, tá? Crenças. No Brasil, existe xenofobismo, existe com relação à religião, ok? E grupos, os grupos aqui, por exemplo, ciganos, sofrem xenofobia. Portanto, a xenofobia não é só com relação ao imigrante. Você tem com relação à raça, com relação à cultura, com relação à crença, com relação a grupos, tá? Meus queridos jovens, está observando como é fácil esse conteúdo e como é de importância? Amanhã, quando eu digo amanhã, não é agora já. Passou a noite, nós iniciamos um novo dia, já é amanhã. Não. Quem sabe se no futuro você também não vai sofrer xenofobia. Eu já sofri xenofobia, tá? Eu já sofri xenofobia. Dentro do próprio Brasil, entendeu? Mas nós estamos falando aqui da xenofobia no cenário internacional. Portanto, o mais importante aqui é você entender esse conceito xenófobo. Isso estamos sujeitos a ocorrer, tá bom? Vamos mais a um outro ponto. Pode causar aí, ódio, pode causar conflitos. Por quê? Porque você está sendo julgado de forma indiferente, certo? Isso leva a ter alguns conflitos sociais, ok? Portanto, devemos sempre aceitar o próximo. Mas nós estamos falando aqui de problemas sociais, nós estamos falando de conflitos que ocorrem dentro da Europa, dentro dos Estados Unidos, até dentro do próprio Brasil, com pessoas que vêm de outros países. Deixar claro para vocês, sempre dentro de nós, tá? Vem aqui comigo agora, tá? Sempre dentro de nós existe um pouquinho de xenofobismo. Nós somos espécie humana. É muito fácil eu estar aqui com vocês falando, criticando o europeu, sem olhar para o meu eu. Quando eu me sinto ameaçado, eu vou querer defender o meu espaço. Isso faz parte da espécie humana. Portanto, seja na Europa, seja na Ásia, seja na América ou na África, quando você chega como imigrante, você chegou como imigrante, se você vai estar ameaçando algum emprego de alguém, você pode sofrer discriminações. Entendeu? Nós não estamos falando aqui de concurso público, é diferente. Nós estamos falando da iniciativa privada. Por exemplo, eu sou professor de geografia. E aí, eu mudo daqui da minha cidade para uma outra cidade e eu chego aí em um colégio, tá? Que eu vou concorrer com uma vaga com outro cara que já está trabalhando lá. Portanto, esse cara que está lá já tem seus amigos. Quando me receberem, vão receberem com aquele azinho de discriminação. Isso ocorre que não era para ser normal, mas faz parte da espécie humana. O mesmo ocorre nos países que nós estamos nos referindo, países ricos, tá? E isso vai trazer consequências dentro de uma situação que gera angústia, porque eu posso perder o meu emprego, gera ansiedade, tá? E aí pode trazer o quê? Problema psicológico, tá? Certo? Transtornos, como você pode observar aí, olha aí esse conceito, são situações que causam angústia, ansiedade e manifestam intensidades diferentes, ok? Eu não
estou aqui para julgar ninguém. Só que dentro desse convívio dessa espécie humana não era para existir isso, mas isso é antigo. Por que você estuda história? Quantos conflitos já tiveram no mundo? Por causa de quê? De culturas diferentes, de religiões diferentes, de povos diferentes. Hoje nós tentamos, tem a ONU, que é o Conselho de Segurança, e vários outros órgãos dentro da ONU, para tentar manter este equilíbrio. Mas eu quero dizer para vocês que isso não começou hoje, tá? Isso da xenofobia não é coisa recente, tá? Aí nós temos também agora os refugiados. Olha o conceito que nós temos aí agora. Agora vamos na telinha comigo. O conceito de refugiado, foi regulado pela Organização das Nações Unidas por meio de Convenção das Nações. É um encontro, Em que ano? 1951, adotado em 1954, portanto é muito recente, certo? Só tem 67 anos, é algo novo, ok? Portanto, o que é que diz a ONU? Para ser considerado refugiado ou refugiada, a pessoa precisa declarar que se sente perseguida pelo estado de sua nacionalidade por razões de raça, religião, nacionalidade ou grupo social, ou opiniões políticas, Aqui no Brasil nós tivemos muito opiniões políticas no governo militar que deixaram o Brasil, tá, para ir para outra região por causa de questões políticas. Questão de raça, pesquisa aí sobre os bascos. Pesquisa aí sobre os curdos no Oriente Médio. Os curdos é a maior nação do mundo sem Estado-nação, ou é a maior raça. A questão da religião, olha aí a questão dos judeus, foram massacrados na Europa, tá? Portanto, envolveu religião, envolveu nacionalidade. Isso são fatores que a ONU considera como o quê? Refugiados. E aí são criados pelo mundo afora locais para os refugiados, tá? Nós temos que alguns têm perseguição política, outro pela existência de conflitos armados e guerrilhas. Também tem aqueles que estão relacionados com a fome, com a discriminação racial, questão social, religiosa, tá? Ou questões ainda ambientais, que é a questão hoje do processo de desertificação, tá? Tem um órgão dentro da ONU para cuidar disso, a ACNUR. O que é que significa? Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Foi criado por resolução da Assembleia Geral da ONU em 51. Puxa, professor Arimatea, tem que decorar isso? Não. Meus queridos, aqui é para você saber que tem órgãos voltados com isso aí. Tudo bem? E aí, nós temos aqui dados atualizados, ok? O que é que nós estamos tendo? Conflitos no Oriente Médio, que fica na Ásia. Conflitos na África. Aqui na América Central, na América do Sul, a questão da Venezuela. Portanto, isso significa o quê? Que nos últimos anos aumentaram os números de refugiados, tá? Pessoas tentando sair dos seus locais para outros pontos, tá? Vejam bem aí, o que é que nós temos aí? Leia aí, por favor. O que é que nós temos aqui? África. Veja só. Tem aqui 8 conflitos. Costa do Marfim, República Centro-Africana, Líbia, Mali, Nigéria, República Democrática do Congo, Sudão do Sul, Burundi. Eu poderia acrescentar aqui Etiópia. Isso aí é para 9.
Todos aonde? Na África. Por favor, vão ao mapa e faça a localização geográfica disso aí, ok? Portanto, temos muito conflito na África. No Oriente Médio, ó, Síria, 2021, completa 10 anos desse conflito. No Iraque, questão dos curdos. O Afeganistão, o Iêmen, pode acrescentar aqui também os palestinos, que é o conflito mais longo do Oriente Médio. Palestinos, ok? Antes era israelense. Primeiro quem saiu foi israelense, hoje são os palestinos. São regiões que nós iremos ter. Essa imagem rodou o mundo. Foi uma criança, tá, que foi encontrada morta aqui, ó, neste mapinha, aqui na Itália, certo? Bem aqui, a Itália parece uma botinha, ó. A rota dos Balcãs, usada por refugiados. Balcãs é isso aqui, certo? Ele está vindo de onde? Ele está vindo aqui da Síria, ó, Oriente Médio. Esse pedacinho aqui que você está vendo, isso aqui é o Iraque, ok? Desculpa, é Israel, tá o nome aqui, Israel. Os palestinos estão aqui bem pequenininho, tá? Esse aqui é o mar Mediterrâneo. Se você observar aqui, você tem a África aqui, ó. Vai por aqui, ela chega aqui bem pertinho aqui da Espanha, por aqui, ok? Tentam passar por aqui também, tá? Aqui é o mar Mediterrâneo, tá tendo, ó, observe que tem aqui, ó, certo? Uma ilha na África, os caras chegam aqui, daqui já estão na terra europeia, ok? Portanto, isso são fatores que caminham dentro desses refugiados buscando a Europa. Na Ásia, Quirguistão, Mianmar, que fogem para a Índia, e o Paquistão. Olha aí, ó, olha a tenda dos refugiados, ok? Quando você vê o chapeuzinho aqui, que estão relacionados com os muçulmanos, tudo bem? Nós temos muito isso para o mundo, tá? Olha aí a questão dos haitianos que vieram para o Brasil, tá? Plano político, ok? Teve terremoto lá, 4 ciclones atingiram o Haiti, questão, e teve um terremoto, ok? Portanto, atingiu o Haiti e eles tentam sair de lá. Ainda hoje nós temos que estão vindo para o Brasil, indo para os Estados Unidos. Olha o que é que nós temos aqui, ó. Qual foi o ano? 2010, já teve até no Enem, tá, gente? Questões, ok? Portanto, a questão humanitária, olha a questão da fome. O Brasil esteve presente lá com tropas, tá? Através de quê? Da ONU, para levar alimentos até os nossos irmãos haitianos. Portanto, é um fator, tá, que levou a quê? Ao empobrecimento, as pessoas ficarem em situação de vulnerabilidade, tá? São situações que você vai observar que as condições socioeconômicas são terríveis. E eles vieram para onde? Aí vieram para Rondônia, mas entraram pelo Acre, pelo Amazonas, ok? Vejam só agora aqui os venezuelanos. Observe a projeção, está falando de Brasil, ó, 2015, a projeção do número de imigrantes venezuelanos no Brasil. Vem caindo, vem diminuindo, que eles estão indo muito agora para Colômbia e para Equador. Mas olha aqui em 2018. E por que que tem essa queda, tá? Esse é o gráfico aqui, ó, que vai mostrando a queda, certo? Novos imigrantes estão chegando um pouco, soma da população imigrante. Na Colômbia tem muito mais do que isso aqui, no Equador também, certo? São dados de 2018. Mas aí é para você ter uma amostra de como é que é esses imigrantes. E aí nós temos a fuga de cérebros, e quem sabe se vocês não vão ser um desses caras, certo?
Portanto, veja só, a expressão fuga de cérebro faz referência aos profissionais especializados em área do mercado de trabalho, dotados de um autoconhecimento em seu campo profissional. Tá? Tem uma região nos Estados Unidos, vem comigo aqui agora. Tem uma região nos Estados Unidos que recebe o nome de Vale do Silício, que tem uma grande quantidade de imigrantes, principalmente indianos, que buscam grandes oportunidades, tá? Na região que tem o maior PIB lá nos Estados Unidos, que é a Califórnia, que são o quê? São os melhores, ok? Vamos mais desse aí, mais um topzinho. Ó, esses pesquisadores do mundo têm como objetivo o desenvolvimento de novas tecnologias que possam ser patenteadas pelos próprios norte-americanos, acumulando assim um grande crescimento do monopólio das empresas transnacionais ou multinacionais. Portanto, os países que perdem, isso é prejuízo. Por exemplo, o Brasil tem um prejuízo muito grande com essa saída desses cérebros. Já o país que recebe é importante, porque eles estão recebendo mão de obra qualificada. Aí tem um detalhe muito importante. Geralmente essa mão de obra muito qualificada, que são os famosos cérebros, não sofre muita discriminação, porque você vai, faturar muito alto. Eu já tenho vários ex-alunos que trabalham em países ricos em mão de obra altamente qualificada. Portanto, meus queridos jovens do primeiro ano, vocês podem fazer a diferença. Vocês podem ser um desses cérebros que vão para lá à busca de quê? De novos mercados. Olha o que é que nós temos aí agora. O desafio de várias nações atualmente está em manter esses profissionais em seus próprios países, como ocorre com a China, tá? Impedindo a tal fuga de cérebros danosa não só para o desenvolvimento das nações mais pobres, mas que contribui ainda para aumentar as desigualdades abismais entre vários povos do globo. É aí quando você observa o que são países ricos, países pobres, há essa grande diferença, ok? Portanto, nessa nossa aula de hoje, nós complementamos o que tínhamos visto na aula anterior, falando das migrações internacionais. Essas migrações, ela tem como objetivo a questão socioeconômica. Temos também as migrações forçadas, que são chamadas de refugiados, que foi criado um órgão pela ONU após a Segunda Guerra Mundial para cuidar desses refugiados. São principalmente da África, da Ásia e da América Central, buscando espaço nos países ricos. E temos também as fugas dos cérebros, que são aquelas pessoas que têm uma excelente capacidade técnica, que busca melhor qualidade profissional e salarial nos países ricos, trazendo prejuízo para os países pobres que fizeram investimento e vantagem para os países ricos, ok? Eu vou ficando por aqui agradecendo a vocês, porque sem vocês nada disso seria possível. Se tem dúvida, manda, tá? E agradecendo ao grande arquiteto do universo por mais este encontro. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Fui. Tchau.